Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões dessa noite, na certeza do amparo e da assistência espiritual da casa. E assim agradecemos a oportunidade que Deus nos concede de mais um trabalho em nossa casa, rogando a Jesus que nos inspire e envolva a todos nós em sua paz, e que essa paz se estenda a outros corações que aqui não puderam estar e que irão nos acompanhar pelo Facebook, ao vivo ou posteriormente. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Meus queridos irmãos, para iniciarmos as nossas reflexões, vamos a uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12, em que o evangelista narra que Jesus estava em sua casa para uma visita comum e que estava acompanhado pelos publicanos, que eram aqueles responsáveis por arrecadar os impostos. Mas também tinha ali a companhia daqueles que eram considerados os pecadores, gente de má vida. Mas ali não estavam só eles. Também estavam os fariseus, aqueles que tinham a religião mais como um meio de alcançar os seus objetivos particulares, e não para desenvolver uma fé fervorosa, uma fé produtiva. Eles até aparentavam ter uma fé, mas sem obras, sem verdade, apenas de aparências. Eles ficavam apostos, como que estivessem ali prontos para puxar o tapete. E inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, ali na introdução, justamente naquela parte daqueles que não gostam muito de ler, pulam a introdução, mas é justamente ali na introdução, no item 3, intitulado Notícias Históricas, onde vamos encontrar informações sobre quem eram os nazarenos, quem eram os publicanos, quem eram os fariseus, os escribas, enfim, informações importantes do povo daquela época. E os fariseus, eles estavam ali, na casa do evangelista Mateus, incomodados, porque Jesus estava à mesa com os publicanos, com gente de má vida, os pecadores. Então eles disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com os publicanos e gente de má vida? Então Jesus, ouvindo o que eles disseram, disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E vejam, Jesus soube em toda a sua passagem pelo orbe aproveitar, valorizar cada segundo, cada circunstância, cada pessoa que cruzava o seu caminho para ali deixar uma lição.
Uma lição permanente, uma lição imortal. Jesus demonstrava que ele não fazia distinção de ninguém, que ele não tinha preconceitos. Ele, através do seu grande exemplo, demonstra ao povo daquela época e aos nossos corações o que é o bem viver. A importância de tratarmos os outros da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados. De agir com o outro da mesma maneira que gostaríamos que agissem conosco. Independente da cor, independente da condição social, independente do sexo, independente do partido político, independente da religião, somos todos irmãos. E era isso que Jesus demonstrava ali. Aqueles que estavam ali, que todos eram irmãos. Ele não se importava com o que faziam, o que eram, se tinham ideias contrárias. Não, ele não se importava, porque para ele, todos são filhos de um só Pai, que é Deus. E agora vamos perguntar aos nossos corações, com sinceridade. E nós, espíritas, denominados cristãos, estamos de fato no esforço de seguir o exemplo do nosso irmão maior? Estamos no esforço de ver no outro um ser igual a nós, com suas falhas, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com os seus sonhos de felicidade, com as suas esperanças? Ou estamos criando dificuldades para nos relacionarmos, para nos aproximarmos, para nos reconciliarmos? Ou estamos em pensamento, em palavras, em atitudes, em sentir, ou estamos sendo preconceituosos? Para refletirmos. Então, na época de Jesus, haviam muitos grupos que liam as escrituras tradicionais do Velho Testamento. As escritas de Moisés, também do Deuteronômio, o 5º livro da Torá e seguintes. E quem era que fazia parte desses grupos? Os nazarenos, os publicanos, os fariseus, os escribas. E de todos os grupos, os fariseus, eles não só liam ali as escrituras, mas eles tinham um amor muito grande à lei. Ah, que coisa boa, né? Que eles tinham muito amor à lei. Pois é, mas o amor que eles tinham à lei era a lei que escraviza e não a lei que liberta. Então eles faziam uma interpretação de forma literal, de seguir ali ao pé da letra. E aí lembramos do apóstolo Paulo em suas cartas, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Quando ele chama a nossa atenção para refletirmos. A letra mata e o Espírito vivifica. Então eles, os fariseus, eram fiéis às interpretações da forma como ali estava escrita. Mas, na verdade, o que mais importava para os fariseus
eram os valores exteriores, os valores materiais, e não os valores interiores, e não os valores espirituais. Eles ali ficavam preocupados com coisas pequenas. Eles ali ficavam querendo armar uma armadilha, né, para ver se Jesus caía em contradição. Eles ficavam preocupados e queriam ali chamar atenção, advertir, porque Jesus não lavou as mãos para jantar. Então, esses eram os fariseus. Então, meus irmãos, na noite de hoje, o tema, ele está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. E é nesse capítulo, esse capítulo que nos convida a fazermos brilhar a nossa luz. Mas não só em favor de nós mesmos, mas também em favor de todos os nossos irmãos de caminhada. E é ali no item 12 que Kardec vai nos lembrar, ao dizer que Jesus se acercava principalmente dos pobres, dos deserdados, que eram quem mais precisava de consolações, dos cegos dóceis, de boa fé, que ele pede, ele dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. E então agora vamos ao livro Caminho, Verdade e Vida. Ali no capítulo 137, intitulado O Banquete dos Publicanos. Porque Emmanuel, ele vai esclarecer de forma extraordinária, como sempre, e que muito nos emociona. Ao dizer que Jesus abraça a todos os que desejem firmemente a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos da vinha. Ele nos lembra que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam, mas também em qualquer tempo, em qualquer situação, seja ela qual for, meus irmãos. O nosso Mestre Jesus, ele está pronto para atender as almas que o buscam, nos trazendo a lição de estarmos receptivos, de irmos a esse encontro com bom ânimo, esse encontro com o Mestre Jesus em nossos corações. Kardec ainda, no item 12, vai nos lembrar, dizendo: há quem se admire por vezes que a mediunidade ela seja concedida a pessoas indignas, capazes de fazer o mal. Como se a faculdade, ou seja, a mediunidade, ela deveria ser exclusivo dos de maior merecimento. Mas aí Kardec nos lembra que a mediunidade, ela é inerente, ela é pertencente a uma disposição orgânica que Deus outorgou, que Deus oferece ali ao homem, ele dá liberdade, ele concede ali ao homem, ele dá a liberdade de usá-las. Mas não deixa de punir os que delas abusam. Ah, Silmara, então você está dizendo que Jesus, ele castiga, ele condena? De forma alguma. Jesus, que nos ama infinitamente,
que quer a nossa felicidade, que é infinitamente misericordioso, Ele é justo. Ele nos oferece um livre-arbítrio. Ele respeita as nossas escolhas. E respeitar é diferente de aprovar. Deixando claro que o médium que abusa de sua mediunidade para satisfazer as suas necessidades materiais, para satisfazer a sua vaidade, para satisfazer o seu orgulho, para satisfazer a sua ambição, o que é que acaba acontecendo com esse médium? Se colocando ali à disposição, se colocando ali em guarda dos espíritos maus, sendo responsabilizados pela lei de causa e efeito, por todo o mal que fez e pelo bem que deixou de fazer. E muitas vezes iniciando já na existência atual as consequências dolorosas de suas faltas. E aí no livro Seara dos Médiuns, capítulo 4, ante a mediunidade, Emmanuel vai nos orientar dizendo assim, olha, não espere entendimento imediato das criaturas, mas age, serve, ajuda, mas sem recompensa. Ou seja, sem vaidade, sem esperar ali reconhecimento, apenas fazer a nossa parte com o coração. E estar ali disposto para ajudar. Ele pede para que recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. E aí ele vai nos lembrar que Jesus, quando era criança, ele se submete ao templo, ao exame de homens doutos, que lhe ouvem o verbo, mas o ouvem apenas com aquele entusiasmo de ouvir ali as explicações, as palavras do Mestre, Jesus ainda criança. E eles ficam ali em êxtase, mas em êxtase improdutivo. E aí Emmanuel nos chama a atenção ao dizer assim, para não nos determos, ou seja, para não paralisarmos qualquer ilusão à frente dos fenômenos mediúnicos. Porque, diz Emmanuel, somente aqueles que transfiguram-se, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Ou seja, somente aquele que está no exercício da mediunidade como forma de caridade para com todos aqueles que sofrem moral e espiritualmente, consegue melhor aproveitar esse trabalho tão importante. Jesus, diz Emmanuel, dirigindo-se aos excluídos, aos carentes, em realidade se dirigia a toda a humanidade. Porque não existe na Terra um ser que passe pela experiência reencarnatória sem dor, sem lutas, sem dificuldades. Até pela própria condição de mundo inferior e dos seus habitantes, encarnados e desencarnados. Ou seja, estamos em uma grande escola, somos todos aprendizes e precisamos desses testes, dessas provas, dessas montanhas das dificuldades, para passarmos de ano a cada encarnação.
para nos elevarmos na direção do amor de Deus. Estamos sim no mundo de provas e expiações. Estamos sim no mundo onde há aflições. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas aí ele faz um convite aos nossos corações. Ele diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas limitações, as nossas sombras. Chico Xavier, certa feita, caminhava para o trabalho. E atravessando um longo trecho de campo no rumo do escritório, ele começou a pensar, a meditar ali sobre os seus trabalhos mediúnicos, sobre as exigências que eram muitas. E aí, Chico faz uma pergunta que todos nós deveríamos fazer todos os dias, antes de iniciarmos as nossas tarefas diárias. Ele pergunta: como agir para equilibrar-se nas tarefas? Porque surgiam doentes, rogando ali, pedindo socorro, aflitos, rogando também consolação. E surgiam os curiosos querendo esclarecimentos, os ateus, insistindo ali pela obtenção de fé. Os problemas eram muitos e variados. E aí, de repente, Chico fica desanimado e se curva. Eis que ali e aparece quem? Emmanuel, o seu mentor espiritual. Ele aponta um quadro a uma pequena distância. Era um lavrador ativo, que manejava, ou seja, que movimentava ali a sua enxada ao sol nascente. E aí Emmanuel pergunta: Chico, você reparou? Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno está seco, se está pantanoso. Não pergunta se vai tocar o lado, se vai ali ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar nas sementeiras de flores, se vai cooperar ali nas sementeiras da batata, do milho, do feijão. Apenas procura servir. Apenas procura obedecer sempre o cultivador. E aí Emmanuel faz uma pequena pausa e diz: Chico, assim somos nós. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar, sem ficar questionando. E Chico, ali tocado por aquele ensinamento, experimentou iluminada renovação interior. E disse: é verdade. O desânimo é um veneno. E Emmanuel disse: sim, a enxada que foge à glória do trabalho cai sempre na tragédia da ferrugem. E ali o benfeitor se despediu e Chico abraçou o trabalho naquele dia com grande alegria em seu coração, com alma renovada, ficando a lição para nós do quanto é importante nós não perdermos tempo com questionamentos. A importância de irmos ao trabalho com o coração,
de fazermos a nossa parte com bom ânimo, com coragem, conscientes que todos nós somos aprendizes e que estamos numa grande escola. Então, no livro Fonte Viva, capítulo 28, intitulado Alguma Coisa, inicia ali com uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31, que também apresenta aquele momento em que Jesus diz assim: não necessitam de médico os que estão sãos. Mas aí acrescenta: mas sim os que estão enfermos. E aí Emmanuel, ele vai nos orientar dizendo assim: quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com vibrações da prece. Emmanuel nos lembra da importância da caridade que vai além da caridade material, que é a caridade da beneficência. Ele nos convida a lembrarmos da caridade moral, da caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência para com todos é a primeira. De ser bom, de fazer o bem, desejar o bem, de orar pelo outro, seja quem for, de emitir um pensamento bom para o outro, de emitir amor. Porque quando emitimos amor para o outro, estamos no trabalho da caridade. E a caridade é amor em ação. Emmanuel, ele finaliza a mensagem dizendo que Jesus asseverou, dizendo que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Emmanuel também nos convida a lembrarmos que transitam no mundo pessoas com dificuldades muito maiores do que a nossa. Ou seja, para sairmos da condição que nos colocamos de infância, de querer ficar ali competindo. Quem é que tem mais problema? Olha, eu não vou nem te contar. Porque se eu te contar das minhas enfermidades, do que eu já passei, se eu te contar das minhas dificuldades, olha, você vai ver que os seus problemas não é nada. Emmanuel nos convida a sairmos dessa infância espiritual. Porque o momento de agora, nós que já recebemos o conhecimento, nós que temos esse contato com a doutrina espírita, não cabe mais essas atitudes. Somos convidados todos ao trabalho de compreender o outro em sua limitação, de compreender o outro que passa ali pelo sofrimento, que cada um tem um grau de sofrimento, de dificuldade diferente do outro. De saber escutar o outro ao invés de julgar, nos convida a essa mudança. Emmanuel ainda vai dizer assim: a vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Então passamos a compreender que à medida que nos esforçamos, que
fazemos o bem ao outro, em realidade, fazemos o bem a nós mesmos. E aí ficamos refletindo. Quando Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. De que doentes Jesus estava se referindo? Quem são os sãos? Somos nós os sãos? Os que gozam de saúde? Ou somos nós os enfermos? E aí vamos ao livro O Consolador, na questão 95. Porque Emmanuel, ele apresenta um conceito diferente de saúde, para nos ajudar a identificarmos aonde ali a gente se enquadra, aonde a gente se identifica, se como enfermos ou como os sãos. É perguntado, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel é muito claro ao dizer assim. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito de todos os órgãos físicos, de todos os órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Percebem? Emmanuel ali, ele responde da perspectiva do espírito. E é essa a proposta da doutrina espírita. De nos oferecer um novo olhar, novas lentes, de sairmos ali da limitação que o mundo material oferece, da visão limitada. O Espiritismo, ele nos oferece todos os meios, todos os recursos para agora seguirmos uma nova maneira de nos conduzir, de enxergar as dificuldades, uma nova maneira de enxergar as dores, as enfermidades. Muitas vezes ali, mostrando que a enfermidade é um recurso necessário que nos conduz ali à caminhada para a harmonia da alma. Emmanuel nos leva a refletir que o conceito que antes tínhamos de saúde era muito limitado. Se o meu corpo está bem, estou saudável. Essa é a visão limitada. Mas vamos aprendendo que há fatores nesta experiência reencarnatória e de outras experiências do passado que acabaram ali culminando, resultando em uma enfermidade, em um estado enfermo. Chico Xavier, quando ficava doente, dizia: estou doente, mas estou trabalhando. Estou doente, mas estou são, se alguém puder me entender. O mês passado, nós citamos aqui o exemplo de Jerônimo Mendonça, que aos 20 anos de idade ficou definitivamente de cama, devido uma artrite reumatoide, que ele causava imensas dores. Ele também não enxergava. E ficou ali no leito, mas não se entregou. Era conhecido como o gigante deitado. Fez ali do seu leito uma tribuna ambulante, fazendo palestra em todo lugar do Brasil. E quem o conhecia dizia que ele estava sempre sorrindo. Percebem?
é nessa condição de espírito, de colocar um olhar espiritual, mesmo passando ali por dificuldades, mesmo ali naquela enfermidade, naquela limitação. É de se colocar em um processo que estimule ali a conquista da saúde real, da saúde legítima. E então vamos aprendendo que não é o espírito que deve estar a serviço do corpo. É o corpo que deve estar a serviço do espírito. Vamos a um exemplo. Alguém que toca um instrumento. Um violino, por exemplo. E é especialista, é um instrumentista, alguém que tem ali aquela habilidade com aquele instrumento. E aí, aquele instrumento, o violino, começa a dar problema ali, começa a desafinar. O fato dele estar ali, digamos assim, em uma linguagem simbólica, que o violino ficou doente. O fato do violino estar ali danificado faz com que aquele que tem aquela habilidade, o profissional, ele perca essa habilidade de tocar o instrumento? Não. Por quê? Porque ele não é aquele instrumento. Ele vai ali, pega um outro violino e continua. Esse exemplo é apenas uma demonstração, porque nós espíritos encarnados, quando estamos em harmonia, quando estamos em equilíbrio, estamos bem. Se esse corpo adoece, essa vestimenta, esse instrumento, vamos continuar nos sentindo bem. Porque nós não somos o corpo, nós somos espíritos habitando temporariamente o corpo físico. Podemos, inclusive, estar num corpo saudável e, de repente, começa ali, nos sentimos desanimados, em desequilíbrio. Está ali faltando alguma coisa, adoecemos. E como é que a gente faz para chegarmos ao equilíbrio? Para nos harmonizarmos, nos aproximando das leis naturais. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. É perguntado, o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, à medida que nos afastamos das leis divinas, nos desequilibramos. O desequilíbrio gera consequências e essas consequências irão exigir de nós reparação. Adoecemos. No Livro da Esperança, capítulo 78, intitulado Ante o Divino Médico, inicia ali justamente uma passagem que está no Evangelho, no capítulo 24, item 12, quando Kardec lembra que Jesus se acercava ali principalmente dos pobres, dos deserdados, porque eram os que mais precisavam de consolações, dos cegos dóceis de boa fé, que lhe pediam lhe desse à vista, e não dos orgulhosos que julgavam possuir toda a luz e de nada precisar. Pois bem, Emmanuel, ele vai desdobrar esses ensinos. E ele vai nos dizer assim, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na terra,
somos enfermos de muitos séculos. Somos enfermos de muitos séculos, carregando os débitos do passado ou adquiridos na existência atual. E ele nos lembra que muitas vezes proclamamos que Jesus é o nosso divino mestre, é o nosso divino médico. E basta uma ligeira reflexão para encontrar no Evangelho de Jesus a coleção de receitas ali articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Não tenhamos dúvida, meus irmãos. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro mais seguro para nos ajudar em nossas dificuldades, em nossas dores, em nossas enfermidades, para nos consolar, mas consolar não no sentido de passar a mão na nossa cabeça, é no sentido de nos convidar ali ao movimento, a buscarmos a nossa reforma interior. Temos consciência de que carregamos débitos do passado ou adquiridos nesta existência? Somos enfermos? Em Livro dos Espíritos, na questão 964, os Espíritos dizem assim que Deus tem as suas leis, tem suas leis a regerem todas as nossas ações. Se as violamos, é nossa culpa. Mas ele, o nosso Pai, ele não diz assim, vou punir-te. E por que ele não diz? Porque ele traçou um limite. Que limite é esse? As enfermidades. E muitas vezes a morte. São consequências dos nossos excessos. Eis aí a punição, como resultado da infração da lei. E em nota, diz assim, se sofremos as consequências dessa violação, opa, teve uma violação. E por isso estamos sofrendo. Então, a quem devemos nos queixar? A nós mesmos. Porque todos nós somos responsáveis pela construção de nossa felicidade, mas também somos responsáveis pela construção de nossas infelicidades futuras. Kardec nos lembra, dizendo que Deus ainda é mais previdente, que Ele adverte ali sempre. Se estamos fazendo bem, se estamos fazendo mal. Ele envia os Espíritos para nos advertir. Para dizer assim, olha, não faça isso, não vá por aí, tenha cuidado. O que a gente faz? Não dá ouvidos, porque a gente ainda é muito teimoso. Então, recebemos todos os recursos para investirmos na nossa saúde espiritual, para nos encontrarmos naquela condição de estarmos sãos, mesmo passando por alguma enfermidade, por necessidade, como citamos o exemplo de Chico, como citamos o exemplo de Jerônimo Mendonça, que tinha ali a sua limitação, que estava com o corpo doente, mas ele tinha consciência de que ele não era o corpo. Ele tinha consciência de que ele era espírito. E por isso que ele não se deixava se abater. E é essa consciência que nós somos chamados a termos, a não esquecermos da importância de nos alimentar